Início à conferência de hoje, né? Bem na linha da discussão que é a base do evento, né? Que tem a ver com a questão da memória, da política da memória. O título da conferência é Quando os Muros Gritam ou se Grita contra os Muros, 1968 e Novos Regimes de Subjetividade. Quem está aqui, tá, para discutir isso conosco, que me dá muita alegria, é o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Eu acho que a gente vai ter um bom momento, falando, a meu ver, de um grande momento, né, cuja recordação multiplica falas, diferenças, né? Embora seja, você fala em 1968, todo mundo se vê afetado por isso, né? Então, vou passar a palavra para o Durval, né? Depois espero que a gente tenha também um bom debate. Nem sei se digo bom dia ou boa tarde. Boa tarde. Estamos. Boa tarde. Conferência da fome, né? Eu queria agradecer a Eliana, a todos que fazem o grupo Clio Psique pelo convite, né? Me deixa muito feliz, né? Porque eu gosto de estar entre amigos e pessoas que gosto, e a Eliana é uma delas. Então eu vou abordar, né, do evento de 1968, entre as várias possibilidades de entrada e de abordagem desse evento, eu vou tratar da importância que a palavra, né, a palavra falada, a palavra escrita, a palavra pichada, né, teve nesse movimento. E pensar como esses atos de fala, como essa prática da escritura tem a ver com a elaboração de novos processos de subjetivação, de novas formas de expressão, de novas maneiras de se pensar e se constituir sujeito nesse momento, né? Eu começo fazendo uma citação de Walter Benjamin, que está no Brasil, no livro chamado Rua de Mão Única. Diz Benjamin: a escrita, que no livro impresso havia encontrado um asilo onde levava sua existência autônoma, é inexoravelmente arrastada para as ruas, pelos reclames e submetidas às brutais heteronomias do caos econômico. Essa é a rigorosa escola de sua forma. Se há séculos ela havia gradualmente começado a deitar-se, da inscrição ereta tornou-se manuscrito, repousando oblíquo sobre escrivaninhas, para afinal acamar-se na impressão, ela começa agora, com a mesma lentidão, a erguer-se novamente do chão. Já o jornal é lido mais a prumo que na horizontal. Filmes e reclames forçam a escrita a submeter-se de todo à ditatorial verticalidade. E antes que um contemporâneo chegue a abrir um livro, caiu sobre os seus olhos um tão denso turbilhão de letras cambiantes, coloridas, conflitantes, que as chances de sua penetração na arcaica quietude do livro se tornaram mínimas. Nuvens de gafanhoto de escritura, que hoje já obscurecem o céu do pretenso espírito para os habitantes das grandes cidades, se tornarão mais densas a cada ano seguinte. Outras exigências da vida dos negócios as levam mais além. Fecha a citação. Venho aqui hoje falar de ressonâncias temporais.
venho praticar um exercício historiográfico que a imagem canônica do historiador pouco autoriza. Não tomarei o tempo como uma linha reta, como uma seta apontando um telos, um sentido, um destino. Não tratarei de processos, mas de excessos de sentido, de restos, de rastros de sentido que se projetam para adiante e são recolhidos e retomados, retraduzidos e retramados em outros tempos. Tratarei não apenas de um acontecimento, naquilo que tem de agudo, de novidade, de singularidade, mas tentarei pensar o acontecimento como o encontro momentâneo, em grande medida casual e aleatório, de uma multiplicidade de outros eventos, nem sempre contemporâneos ou coexistentes. Não só falarei com palavras, mas falarei de palavras, como elas, deitadas, acamadas, recolhidas nos aposentos de um livro, de um manifesto, de um panfleto, de um caderno, de um diário, de um jornal ou de uma revista, podem vir novamente a se porem de pé, começarem novamente a andar, podem se levantar, ocupar novos espaços, estabelecer novos encontros e relações, podem vir a fazer novamente sentido. Não venho falar apenas de uma data, 1968, mas de como esta ressoa outras datas, como ela foi possível por recolher centelhas de sentido deixadas por outras datas, 1848, 1917, 1931, 1964 e tantas outras que nela vieram se encontrar, se conflitar, se dispersar. Nesta coalescência do diverso, que é o evento, nesta dispersão organizada que constitui o acontecimento quando narrado, farei escolhas, farei opção por dadas virtualidades, por dados devires que se materializaram no evento de que vou tratar. Questões de método e de teoria, mas talvez muito mais questões de gosto e de valores, talvez ainda os afetos e desejos se maquinando. Questões de Clio, mas também, provavelmente, questões de psique, quem sabe. Em 1931, Walter Benjamin escreve esse trecho que citamos na abertura do texto. As palavras que haviam se refugiado nos livros, que haviam descansado obliquamente sobre as escrivaninhas, que havia se horizontalizado e se multiplicado no trabalho da impressão, vencendo assim a verticalidade da voz, a escrita que havia feito deitar e descansar as palavras agitadas e bafejadas pela oralidade, prometendo para elas a eternidade e a perenidade, voltavam a se levantarem, a se porem eretas, perdiam a tranquilidade de suas vidas nas bibliotecas e a paralisia de seus sentidos nos dicionários, para serem agora arrastadas para as ruas. A sociedade moderna, a sociedade urbana e a sociedade das mercadorias não era apenas a sociedade das palavras gritadas nas praças, dos pregões anunciando a nova moda, do burburinho das multidões anônimas, da proliferação das palavras e dos sentidos proporcionada pela difusão da palavra impressa. Ela era a sociedade das palavras postas em pé na leitura do jornal, da palavra vertical e efêmera do cinema, do colorido, cambiante e conflitante dos reclamos, dos anúncios, das propagandas, dos cartazes, dos letreiros, das placas, anunciando os novos tempos e os novos termos em que se davam as relações sociais. Assustado, o estudioso da estética do romantismo alemão
considera antiestético e ditatorial este apelo pela ereção da escrita. Diante do barroquismo, das inscrições que se espalhavam pelas cidades, o especialista em estudos sobre o barroco alemão imagina como metáfora, para resumir o fenômeno, a da nuvem de gafanhotos. E adverte premonitório, capturando virtualidades de seu tempo, que esta nuvem de gafanhotos de escrituras, que já naquele momento obscurecia os sentidos, que já tornava sombria a possibilidade da apreensão do mistério que a movia, o apetite devorador e devastador do capital, só faria crescer, tornando-se uma nuvem cada vez mais espessa a obnubilar os espíritos dos homens das grandes cidades. As exigências da vida de negócios exigiriam ir-se sempre mais além. Estas reflexões de Benjamin ganham ressonância num livro publicado em 1967, cujas ideias aparecerão referidas em vários discursos, frases, palavras de ordens, manifestos, ditos, escritos, publicados ou pichados quando os acontecimentos de maio de 1968 na França. A Sociedade do Espetáculo, publicado por Guy Debord, participante ativo do movimento de 68, integrando os acontecimentos, como parte do grupo político intitulado de Internacional Situacionista, parece falar dos desdobramentos deste devir capturado pelo texto de Benjamin. Inspirado em Marx, tal como ocorrera com o filósofo alemão, Debord busca fazer um diagnóstico do que caracterizaria a nova etapa vivida pelo modo de produção capitalista, traçar o que seria sua nova economia política, para permitir a intervenção revolucionária no sentido de modificar suas estruturas. Partindo das reflexões de Marx acerca do fetichismo das mercadorias e de Lukács acerca do par consciência e alienação, Debord vai caracterizar a nova etapa do capitalismo que emergira com a Segunda Guerra Mundial como sendo marcada pela reificação, pela prevalência da coisa fetichizada, pelo império das mercadorias e suas imagens sedutoras, produzidas pela propaganda e pela mídia. As sociedades contemporâneas, tanto no capitalismo como no socialismo real, haviam se transformado nas sociedades do espetáculo. Uma, a capitalista, do espetáculo difuso, a outra, a socialista, do espetáculo concentrado. Sociedades onde não mais se acessa a realidade, onde não mais se apreende a totalidade do mundo, onde não mais se identificam os sentidos originais e verdadeiros das coisas, onde os homens que trabalham e com o trabalho produzem o mundo, as coisas, as enxergam cada vez mais como tendo vida própria e independente de suas vontades. Haveria sempre entre os homens e as coisas, os homens e os outros homens, a mediação da imagem, a mediação do espetáculo. A aparência prevalece sobre a essência. Debord parece estar diante da nuvem de gafanhotos benjaminiana, mas essa parece ter, como este previra, se espalhado, ocupado todo o espaço social, e parece ter roído todas as certezas, todas as essências, parecem ter reduzido as unidades e totalidades de sentido a pó. Parece ter talado toda a pretensão a uma consciência não alienada. O livro de Debord pretende oferecer um inseticida para esta praga que chamava de sociedade espetacular mercantil. E seu grupo político apresentava a revolução como a forma de desanuviar os céus,
de uma sociedade de sombras e de rotinas. Vivia-se em sociedades de culturas inautênticas, fantasmagóricas, fragmentárias, conservadoras, e somente uma revolução cultural poderia refundar a sociedade em novas bases. Debord buscava a palavra, a imagem, já que também transformou o livro em um filme. Buscava neles o sentido autêntico para definir o sistema das palavras, das imagens e dos sentidos alienantes e alienados. Para ele, agora, o verdadeiro era apenas um momento do falso. Antes de se tornar a principal liderança da Internacional Situacionista, Guy Debord fizera parte de outro movimento, reunindo artistas e intelectuais que, curiosamente, se chamava Internacional Letrista, onde não apenas o papel das palavras, mas o papel da arte em geral era colocado em questão. A máxima do movimento era: se a arte não é revolucionária, não é arte. O movimento pretendia destruir a realidade espetacular e a alienação, rompendo com a dimensão aurática da obra de arte, rompendo com a sacralização e a separação da arte em relação à vida, trazendo a arte para o cotidiano da sociedade. Parece estarmos aqui diante de mais uma ressonância benjaminiana, apenas com o sinal trocado, o sentido modificado. Benjamin havia denunciado a crise da arte na sociedade da reprodutibilidade técnica, justamente porque o objeto artístico perderia sua aura, seria dessacralizado. Também ele seria arrastado para fora dos museus, de seus esconderijos nas galerias e nos palácios, para também vir habitar a rua. A propaganda, os reclames das mercadorias prenunciavam a apropriação da arte pela heteronomia do capital. Benjamin chama a atenção, principalmente, para o fato de que o fascismo se apropriara da arte para mediar a sua propaganda política. Quando o companheiro de Debord, na Internacional Letrista, Raoul Vaneigem, propunha fazer uma crítica do urbanismo, desfazendo as cadeias topológicas, os sentidos agregados e obrigatórios dados para os espaços das cidades, sentidos que rotinizavam e alienavam a vida, propunha que a arte, tal como fizeram os dadaístas e os surrealistas, deveria exercer o papel de criar novos sentidos e significados para os lugares, deslocar as coisas dos lugares para alterar seus sentidos e deslocar o sentido dos próprios lugares pela criação de novos objetos. A inversão da perspectiva era fundamental para se inverter como se enxergava e se construía o próprio mundo. Para revolucionar a sociedade, era fundamental revolucionar a perspectiva, mudar o olhar sobre o mundo, sobre a cidade. Para isso, Vaneigem propõe o que chamou de uma psicogeografia, cujo procedimento de pesquisa privilegiado seria a deriva, o deambular pelo texto da cidade, buscando capturar possibilidades de intervenção que viessem deslocar o lugar comum, causar a surpresa, quebrar com a repetição e a rotina, alterar a relação das pessoas com os lugares e destes entre si. A dominação burguesa, a sociedade capitalista, se reproduzia por ter educado as pessoas para a passividade e a contemplação. A sociedade do espetáculo substituía toda a atividade, a ação,
a participação, a criação pela recepção, pela assistência, pela audiência, pelo fascínio paralisante. A arte também havia sido transformada em motivo de observação embasbacada e não mais como atividade transformadora e ativa. Este grupo, pouco antes dos acontecimentos de maio de 1968, já haviam levado para os muros da cidade uma história em quadrinhos intitulada O Regresso da Coluna do Ruth, uma intervenção que rompia, ao mesmo tempo, com os limites do texto literário, do livro, e com a rotina cinzenta da cidade. A literatura e as ruas, e o próprio espaço da cidade era ressignificado, à medida que não seria apenas o lugar de inscrição do texto do Capital e da arquitetura e do urbanismo que lhe serviam, mas se abria para a criatividade artística e a crítica política. O espaço da cidade se tornava inteligente. A política e a arte passava-se na rua. Essa é uma das frases famosas pintadas no muro, né, de Paris em 68. A política passa-se nas ruas. Em outubro de 1964, o professor John Searle, que viria a se tornar um dos grandes nomes no campo da filosofia da linguagem, da cognição e da mente, participava entusiasticamente da revolta estudantil que ocupa o campus da Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos. Considerado um dos primeiros movimentos de contestação à universidade como instituição conservadora, responsável por uma educação paternalista, reprodutora dos valores da sociedade burguesa, formando subjetividades voltadas para a repetição dos valores e costumes prevalecentes em meio à classe média e branca norte-americana. Este movimento, que ficou conhecido por Movimento pela Liberdade de Expressão, teria ressoado no movimento de maio de 1968 na França. Searle, embora hoje faça críticas radicais ao movimento parisino, diz ter estado pessoalmente quando dos eventos franceses e ter percebido que os episódios de Berkeley não só era conhecido pela juventude francesa, que entrara em contato com suas imagens através da televisão, como este declarava ter nele uma referência para seu movimento. O próprio nome recebido pelo movimento estadunidense parece ressoar duas temáticas centrais ou dois impulsos fundamentais presentes em maio de 1968. A busca pela liberdade e a busca por expressão, por livremente expressar ideias, desejos, projetos, gestos, opiniões. Um ano após os acontecimentos de Paris, John Searle vai publicar a obra que o consagrou no campo dos estudos da linguagem, Os Atos de Fala, na qual analisa justamente o papel ativo e criador das palavras, dos discursos. As palavras, a emissão da fala, deixa de ocupar apenas o lugar da cópia, da representação, da expressão de algo que lhe é externo e passa a ser visto como algo que institui o próprio mundo, que constitui em grande medida os objetos e sujeitos. Falar não é mais visto como distinto de uma ação, de uma intervenção no mundo. Talvez sejam as primeiras ressonâncias de maio de 1968. Movimento que, explicado por Debord, é resumido na seguinte frase: o que queremos, de fato, é que as ideias voltem a ser perigosas. Ou seja, voltassem a ser ativas, transformadoras, interviessem no mundo para modificá-lo. Essa também é uma frase famosa, né?
O que não faltaram aos eventos de maio de 1968 na França foram atos de fala. A busca pela liberdade, o desejo de transformação da cultura, da sociedade, das artes, das relações pessoais, da vida pública, da política, das relações de trabalho, das relações com o corpo, com o sexo, da economia, o desejo de revolução, né? Tudo isso se encontrou em maio de 1968, né? Se expressaram numa profusão de frases, palavras de ordem, slogans, discursos, ideias, que se misturaram a uma profusão de imagens que, tal como havia escrito Benjamin, como uma espessa nuvem de gafanhotos, abandonaram o sossego horizontal dos livros, dos cadernos, das escrivaninhas e das cadeiras das universidades e ganharam as ruas, verticalizadas em grafitos, pichações, histórias em quadrinho, pintadas, cartazes, placas, inscrições nos muros, inscrições sobre os cartazes de propaganda, nas paredes, em faixas, pancartas, nas próprias roupas, nos rostos, nos corpos dos manifestantes. Como uma nuvem de insetos que há muito tempo estivesse enjaulada, aprisionada pelas paredes, corredores, portas e vidros dos monumentais templos do saber francês, ao se soltar, a ânsia de liberdade e a voracidade por se expressar fizeram com que esta nuvem de signos, este nimbo de escritura, se espalhasse como uma praga por toda a cidade. Nem mesmo os templos religiosos, as igrejas, foram poupadas. O turbilhão de letras coloridas, cambiantes e conflitantes, que Benjamin enxergara como uma expressão da sociedade da mercadoria, da sociedade urbana e industrial, servia agora para criticarem esta sociedade, seus valores, para proporem as mais disparatadas ideias de como modificá-la, todas aglutinadas sob o topos da revolução. Se para Benjamin as palavras, ao saírem do esconderijo dos livros e serem arrastadas para as ruas, perdiam a sua autonomia, elas agora estavam nas ruas em nome da autonomia, das ideias, das falas e das vidas. As palavras agora se queriam livres. Era proibido proibir a ação da imaginação, que deveria chegar ao poder. Essas são outras duas frases clássicas de 68. É proibido proibir e a imaginação ao poder. As palavras já não eram contrapostas à ação, eram parte dela. A ação direta, defendida por muitos dos grupos que fizeram o movimento, recusando a clássica estruturas de organização revolucionária, como o partido e o sindicato, denunciando o compromisso destes com a manutenção da ordem, não tomavam a palavra como mera elaboração teórica prévia que deveria ser testada e modificada por uma praxis, mas enxergavam-nos como parte da própria praxis. Nunca se acreditou tanto na força transformadora das palavras. Justo no momento em que se percebeu o perigo delas, o caráter enganoso que estas portavam numa sociedade de mídia, numa sociedade de controle cada vez mais amplo sobre os meios de expressão e comunicação, no momento justamente em que o capital se expande através da constituição de uma indústria cultural, em que ele aposta na colonização das subjetividades. Pouco antes do início dos eventos de maio de 1968, a Internacional Situacionista protagonizou um episódio muito significativo para pensarmos as contradições e dilemas que compuseram este acontecimento. 5 membros desta organização haviam sido eleitos para ocuparem a direção do Comitê Sindical
dos estudantes de esquerda, vinculados à Universidade de Estrasburgo. Usando recursos públicos, fundos advindos da própria universidade, mandam imprimir e distribuir cerca de 10.000 exemplares de um longo panfleto intitulado A Miséria do Meio Estudantil, onde abordam desde a falta de recursos financeiros que vitimava os estudantes, até a miséria intelectual e sexual que caracterizaria a vida estudantil francesa. Processados e condenados, viram o comitê ser fechado e foram expulsos da universidade. O episódio, que ficou conhecido como o Escândalo de Estrasburgo, no entanto, dada a intensa cobertura da mídia, tornou a Internacional Situacionista muito mais conhecida, não só no meio estudantil, mas em toda a sociedade francesa. Contraditoriamente, ou dialeticamente, como estes queriam, aqueles que tinham como mentor intelectual um crítico da propaganda, da sociedade do espetáculo, do papel da mídia no mundo contemporâneo, terminaram sendo beneficiados por aparecerem na mídia, tal como havia acontecido com os estudantes de Berkeley, e pareciam estar usando da propaganda para atacarem a própria propaganda. Segundo explicaram, o escândalo era a arma a ser usada contra a propaganda, né? Era a própria contra-propaganda. O movimento de maio de 1968, suas repercussões sociais, culturais e políticas são inseparáveis da cobertura e impacto midiático que o movimento teve. Foi um evento onde a propaganda das várias alternativas de sociedade, dos vários projetos de revolução que o compuseram, foi um dos aspectos que mais singulariza o movimento. Os líderes do movimento, tal como estrelas de cinema ou do show business, ficaram famosos da noite para o dia por seus constantes aparecimentos, né, e recorrentes aparecimentos nos meios de comunicação. Maio de 1968 é incompreensível sem levarmos em conta a própria análise que Debord faz da sociedade do espetáculo e a exploração das técnicas da propaganda e da mídia no mundo da política. Não seria essa explosão discursiva mais um indício da cultura de massas que se instalava? Não seria a nuvem de gafanhotos requerida por mais uma viragem do capitalismo em sua busca do sempre mais além de que falara Benjamin? A associação entre liberdade e fala, entre liberação e tomar a palavra, parece ressoar outro importante intelectual do século passado, Sigmund Freud. O desrecalque, a reelaboração do trauma, o trabalho psicanalítico da cura se daria através da palavra. Tanto Guy Debord como Herbert Marcuse, cujo livro Eros e Revolução foi uma das leituras obrigatórias dos jovens estudantes que iniciaram os acontecimentos de maio de 1968, uma das bíblias do que se chamou de contracultura, haviam se inspirado no pensamento freudiano para pensarem modos de ruptura radical com a sociedade e com a cultura burguesas. Partindo da ideia freudiana de que o processo civilizatório é um processo caracterizado pela repressão, que a formação do ego implica o controle do id através da lei do superego, estes autores vão associar prazer e liberdade, contribuindo para a emergência de novas formas de relações com o corpo e com o sexo, a formação de novas subjetividades. A revolução era erótica, era uma forma de gozo, que se queria fosse permanente e interminável, o que todo mundo sonha, evidentemente, né? Um gozo que nunca acaba. A revolução era uma espécie de liberação da libido,
um investimento desejante, uma espécie de orgasmo coletivo. Dizia uma das frases que ficou famosa naqueles dias: quanto mais faço amor, mais vontade tenho de fazer a revolução. Quanto mais revolução faço, mais vontade tenho de fazer amor. Era a politização do corpo, da sexualidade, da vida privada, da vida íntima. Era o amor assumido como uma maneira de fazer política. Era a descoberta do poder como prazer, e vice-versa, do prazer como poder, que irá ressoar nas ideias de um pensador como Michel Foucault. A França dos anos 60 era uma sociedade profundamente conservadora, em termos de valores, vivendo sob o governo de Gaulle os reflexos das perdas e da vergonha da adesão ao nazismo de parte da sociedade francesa durante a Segunda Guerra Mundial. Nas escolas, as crianças ainda eram educadas com rigidez. As mulheres francesas tinham o costume de pedir autorização aos maridos para expressarem suas ideias. A homossexualidade era tratada ainda como doença pelos médicos. A Guerra da Argélia só fizera ampliar o racismo entre os franceses. As inúmeras frases e palavras de ordem escritas e gritadas pelas ruas da cidade atacavam duramente esses hábitos e formas de pensamento. Propunham novas relações entre as pessoas, mais fraternas, mais igualitárias, menos preconceituosas, mais libertárias. O fato de estudantes e operários terem, em dado momento do movimento, rompido a enorme distância social e cultural que os separavam, para se confraternizarem nas passeatas e manifestações, embora não tenha levado à revolução, como muitos esperavam, tornou-se simbólica da busca de novas maneiras de convivência. Se pensarmos que toda experiência social constitui processos de subjetivação, de constituição de sujeitos e de suas subjetividades, podemos dizer que o mês de maio de 1968 na França, bem como a repercussão que teve em todo o mundo, representou para muitos a possibilidade de ser diferente, de pensar diferente, de se comportar, de se relacionar com o outro de forma diferente. O questionamento da autoridade, seja dos pais, do Estado, dos professores, dos patrões ou da polícia, instaurou a possibilidade de uma nova percepção das relações de poder e como nelas se situar, como essas podem ser enfrentadas e contestadas. Para os conservadores, como John Shirley e Nicolas Sarkozy, que se elegeu ano passado presidente da França, prometendo por fim ao que chamou de espírito de 1968, este questionamento da autoridade e das instituições, o que eles chamam a permissividade de ordem moral e nos costumes, seriam resultados desastrosos daquele movimento. Maio de 68 foi o encontro e a ressonância de diferentes processos de luta que se espalhavam pelo mundo inteiro. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o movimento homossexual, o movimento feminista, os movimentos pacifistas e anticolonialistas, os movimentos ecológicos e todos aqueles identificados como movimentos revolucionários, que se propunham a construir uma alternativa ao capitalismo, se encontraram nas ruas e nos muros de Paris naqueles dias, reivindicando, acima de tudo, a liberdade, querendo por abaixo tudo que impedisse a realização dos sonhos e desejos daqueles que fizeram o movimento. Shirley considera que 1968 foi justamente a explosão narcísica de uma juventude de classe média, individualista e hedonista, querendo realizar todos os seus desejos, querendo viver do prazer, sem culpa ou punição,
o completo derrubar da lei, que, segundo ele, levaria ao fim da própria ordem social, da própria possibilidade de se viver em sociedade, se tivesse sido consubstanciada. Se a maioria daqueles que fizeram o movimento não tivessem depois voltado para casa e, aproveitando de seus privilégios sociais, tivessem galgado posições de destaque no seio do próprio sistema que diziam combater. Gilles Lipovetsky vê nascer em 1968 um novo individualismo, distinto daquele proclamado pelas ideias liberais. Uma frase famosa em 68 proclamava: os limites impostos ao prazer excitam o prazer a viver sem limites. Freud e Lacan concordariam com essa afirmação? Podemos pensar que aquelas palavras escritas nos muros, que aquelas distintas formas de expressão e de escritura faziam parte de novos processos de subjetivação. Como dizia uma frase muito sugestiva: as paredes têm ouvido, mas os ouvidos também têm paredes, sendo preciso quebrá-las ou nelas inscrever novos sentidos, novos desejos, novos rostos. Era preciso atravessá-las ou constituí-las com novos sons, com novas formas e matérias de expressão, realizando o sonho de Vannegut, de dar à cidade uma nova psicologia, permitir nela instaurar novas sensibilidades, novas maneiras de existir. Como todo evento histórico, 1968 foi feito de muitas virtualidades, de muitas contradições, de muitas possibilidades, e as múltiplas leituras que se vem fazendo dele desde que ocorreu se deve justamente a este caráter amplo e plural, até mesmo turbilionário e caótico, que adquiriu em muitos momentos. Basta analisarmos as muitas frases espalhadas pela cidade, ditas em discursos e em entrevistas de suas lideranças, transportadas em faixas e cartazes, presentes em muitos dos documentos, relatos e testemunhos que deixou, para avaliarmos a diversidade de proposições, a multiplicidade dos processos subjetivos ali propostos, as distintas imagens de sujeitos que propõem, as diversas práticas políticas que consubstanciam. Muitas delas parecem ressoar o que Marx chamou de socialismo utópico, ou de espírito de 1848, dada a radicalidade das ideias, e do que, possivelmente, um bom burocrata de partido chamaria de falta de senso de realidade. Como dizia uma delas, sejam realistas, exijam o impossível. Ou outra que afirmava, abaixo o realismo socialista, viva o surrealismo. Fourier, um dos nomeados socialistas utópicos, foi citado muitas vezes na obra e nas falas de Guy Debord. 1968 parecia ser uma nova primavera dos povos, como foi chamado 1848. Pelo menos ressoou como primavera em Praga, que, tal como aquela, se espalhou como um furacão humano por vários povos e países, e poucos sabiam explicar o porquê de estar acontecendo. A mesma perplexidade de 1848. Havia uma espécie de desejo por uma revolução permanente, por um processo de transformações que jamais se cristalizassem em uma nova ordem social. Uma das frases chega a declarar: revolução, eu te amo. Outra afirmava: um só fim de semana não revolucionário é infinitamente mais sangrento do que um mês de revolução permanente. Os participantes declaram ser aqueles dias de alegria, de felicidade, que jamais queriam que tivesse acabado, mesmo sob os constantes riscos de vida e de violência da repressão. Uma frase
é muito significativa das ideias que motivaram muitas pessoas a saírem, pela primeira vez, da paz de seu lar e das salas de aula para irem se juntar às passeatas, manifestações, assembleias, barricadas, colocando generosamente suas vidas a serviço de uma causa, para muitos, nem sequer bem definida. Dizia a frase: levemos a revolução a sério, não nos levemos a sério. A superação do individualismo e do egoísmo e a busca pela fraternidade e a comunidade entre todos, independentes das diferenças que os dividiam, parecem ser ideias generosas que circularam em muitas cabeças e gestos naqueles dias. Talvez seja os católicos franceses ainda ressoando o mito do ágape cristão. Cornelius Castoriadis, membro do grupo Socialismo e Barbárie, considerou 1968 o que ele chamou uma revolta comunitária. Uma outra frase anunciava, na contramão de qualquer interpretação materialista da história, ressoando máximas dos existencialistas, que os marxistas, evidentemente, chamariam de idealistas. A revolução deve ser feita nos homens e depois nas coisas. Mas esta deve ser vista como uma marca de 1968, a proposta de revolucionar as subjetividades, de transformar as formas de ser e pensar dos sujeitos numa ressonância humanista e romântica que se contrapunha e denunciava um mundo que valorizava as coisas, uma sociedade utilitarista, consumista, uma sociedade que endeusava a técnica, o artifício, o mecânico, que transformava tudo, os próprios homens, em mercadoria e em objeto. O idealismo hegeliano e o romantismo marxista ressoavam em muitas das ideias que moveram as pessoas a agirem naqueles dias. A crítica às instituições sociais é outra marca de 1968. O anarquismo parece ressoar em cada slogan que convoca a pôr abaixo uma dada estrutura social. Nunca se falou tanto abaixo alguma coisa, né? Abaixo a universidade, abaixo o Estado, né? Trabalhador, dizia uma frase, trabalhador, tu tens 25 anos, mas teu sindicato é de outro século. Professores, sois tão velhos como a vossa cultura. O vosso modernismo nada mais é do que a modernização da polícia. A cultura está em migalhas. O movimento popular não possui templo. Se queres ser feliz, prenda o teu proprietário. O juiz que condenou os membros da Internacional Situacionista, no caso do escândalo de Estrasburgo, em sua sentença, condena o que chama das ideias anárquicas do panfleto, da afronta à ordem e a nulidade das ideias ali contidas quando se tratava de construir uma vida social. Jean-Paul Sartre, o grande corifeu da esquerda francesa, confessa que nunca entendeu bem o movimento de 1968. Foi às universidades, escutou os estudantes, mas não sabia como se orientar diante de tal profusão de ideias e reivindicações. Não podia entender como a revolução se podia fazer sem tiros ou bombas, mas com irreverência, humor, pedradas, pichações e palavras, palavras e palavras. Foram elas que se puseram de pé, que se espalharam e se espraiaram pela cidade e pelas cabeças de seus habitantes. Elas se tornaram militantes. Elas ganharam novos corpos e novos sentidos. Elas constituíram novos sujeitos e novas subjetividades. 1968 é um levante de palavras e das palavras. Muito obrigado.
Vamos aproveitar, nós temos pelo menos uns 20 minutos, né, para o debate. Acho que eu fiquei muito emocionada com o texto do Durval. Não vou poder colaborar muito como coordenadora, tal como Sartre, não estou entendendo nada. Ficaram sem palavras? Gafanhotos. Luiz. Cortando o som? Não. Não. Deve ser algum problema na... Senão não grava, né? Uhum. Essa fala do Durval foi bem interessante por várias questões, né? Mas uma delas que chamou a atenção é a redescoberta da Internacional Situacionista pela universidade, né? A professora Paola, na UFBA, também tem um grupo lá de urbanismo que é colado em tudo que a Internacional Situacionista trabalha. E há muitas questões aí para se fazer essa crítica ao que eles chamam de urbanismo unitário, etc, etc. Mas na sua apresentação parece que fica um espectro, que é o espectro da cultura. Esse ano se comemoram 40 anos de 68. Eu já fui a algumas comemorações, celebrações, que os revolucionários de 68 não são nem bombeiros, já são reacionários de 68 mesmo. E parece que esse poder da cultura, enquanto uma crítica às instituições, à sociedade, uma própria crítica à história, ele precisa ser feito, renovado e ser colocado de novo, porque parece que isso que você chegou a falar, dessa questão ao mesmo momento em que o capitalismo está se desenvolvendo, no sentido não só da produção de mercadorias, mas produção de desejos e de subjetividades, há uma contrapartida. 68 foi uma tentativa de pensar uma contraposição a essa produção mercantilista das ideias, inclusive. E aí a gente está num espaço hoje, que é a universidade, que ela vive de crise em crise, renovando a sua crise e pensando, afinal de contas, para que serve isto à universidade, ainda mais à universidade pública. Nós estamos numa greve, 40 dias, e como as outras também, parece que falta algo. Afinal, parece que a sociedade não precisa disso aqui, a não ser para formar os seus quadros, aquilo que a miséria do meio estudantil já dizia lá em 68. Né? Afinal de contas, isto que é a universidade, ela é capaz de produzir essa cultura no sentido de 68, ou nós estamos produzindo cultura no sentido de produzir miséria, mais miséria cultural? Eu acho muito importante as reflexões do Guy Debord, né, e da Internacional Situacionista, porque eu acho fantástico como um livro é capaz de captar, né, quase que no momento em que um processo histórico está acontecendo, você consegue captar e elaborar teoricamente, né, uma reflexão sobre, né, esse novo estágio do capitalismo, onde a cultura, os meios de comunicação, né, onde as imagens, as palavras, né, aquilo que vai se chamar mais tarde os simulacros, né, passam a ser um elemento inerente, importante, fundamental, né, da própria reprodução do capital. Né? Quer dizer, o livro A Sociedade do Espetáculo, que é um livro ainda pouco conhecido, né, e que foi redescoberto recentemente, é bastante impressionante nesse sentido. E ele exerceu uma influência muito importante no maio de 68. Né? As reflexões do Guy Debord e a própria Internacional Situacionista teve uma participação importante e uma grande visibilidade.
não é, no movimento. E eu acho que a coisa mais importante que o Debord colocava, além, né, de você ser capaz de teorizar, de mostrar a importância, né, das subjetividades, a importância da cultura, a importância dos meios de comunicação, dessa nova etapa do capitalismo, era justamente a proposta de como responder a isso, né, através de uma crítica cultural, né, do exercício de uma crítica cultural. E 68 foi fundamentalmente o questionamento do papel da universidade nisso, né? 68 foi a quebra dos muros que separam a universidade da rua, a universidade da cidade, a universidade das pessoas, né? Quer dizer, os templos do saber foram assaltados, não é? por outras pessoas que nunca tinham sequer entrado nas universidades. As universidades foram ocupadas por pessoas que nunca tinham direito sequer de atravessar os seus portões, né? E as pessoas que estavam na universidade, que nunca tinham saído da universidade para ir à rua, para ir a uma fábrica, para se encontrar com trabalhadores reais e concretos, não é? Isso foi feito. Então, quer dizer, maio de 68 é muito importante no sentido de mostrar, de denunciar aquilo que o próprio Sirleaf, que é um pensador conservador, né, que vai participar lá do movimento de Berkeley, vai chamar a atenção. Quer dizer, para ele, Berkeley foi o primeiro movimento que contesta profundamente o papel da universidade na sociedade, né? Quer dizer, esse papel de repor a sociedade, de repor os valores dominantes, né, de repor simplesmente, né, os costumes, os hábitos, as formas de pensar, as formas de se comportar majoritárias socialmente. Quer dizer, a universidade não ser um locus de criação, né, de formas alternativas, de formas de contestação, né, ao pensamento, aos valores, aos costumes, aos hábitos, né, as formas de se lidar com o corpo, a forma de se lidar com a vida, não é? Que existe socialmente. Quer dizer, acho que nós, evidentemente, temos uma história particular, né? Temos uma história, né, que enquanto 68 está acontecendo na França, 68 no Brasil é outra coisa. 68 no Brasil significa AI-5, fechamento, ditadura, repressão, né? E a universidade brasileira, ela foi montada pela ditadura militar. Quer dizer, a universidade que nós temos aí era uma universidade muito pequena, fragmentária, que atendia uma parcela mínima da população antes do regime militar, né? Se você pensar, por exemplo, as mulheres praticamente não tinham acesso à universidade no Brasil nos anos 50. Né? Eram raras as mulheres que chegavam à universidade nos anos 50. A educação feminina quase sempre parava nas escolas normais, né? Parava lá nas normalistas. Quer dizer, eram raríssimas as mulheres que chegavam às universidades antes dos anos 60. Você começa a ter uma massificação do ensino universitário, né? Quer dizer, uma das principais criações da ditadura é a estrutura universitária que nós temos. Inclusive os campos universitários são criações da arquitetura da ditadura, né? Quer dizer, os campos foram pensados para separar, para isolar, para permitir o policiamento, para permitir o distanciamento. Mas, olha, eu trabalho num campus universitário, no Rio Grande do Norte, que foi construído em cima de uma duna, ou foi ocupada uma duna, que era inclusive propriedade privada. A universidade hoje perdeu na justiça e paga aos donos do terreno aí uma parcela a cada ano, porque o governo literalmente grilou a terra, né, de uma propriedade privada. Por quê? Porque essa duna se localizava vizinha, né, onde funciona uma unidade do Exército. Então, nós estamos ainda hoje na universidade e escutamos as pessoas treinando tiro. Há um estande de tiro que fica a pouco mais de 500 metros de um ponto de ônibus, onde os estudantes esperam os ônibus. Tem lá um estande de tiro, uma coluna de pneus, que você, quando passa nos ônibus, você vê os estandes de tiro e as pessoas do Exército treinando tiro. Você está dando aula e você escuta eles fazendo treinamento. Isso acontece em Fortaleza. Se você chega em Fortaleza, uma boa parte do campus, notadamente o campus das Ciências Humanas, são localizados perto de outra guarnição importante do Exército em Fortaleza. Então, as universidades,
os campos foram localizados ou em lugares absolutamente desérticos. Por exemplo, o campus do Rio Grande do Norte, quando foi criado, não havia absolutamente nada próximo. A cidade acabava quilômetros antes do campus. O campus era absolutamente fora da cidade, permitia ele ser cercado com a maior facilidade, permitia a repressão, permitia que acontecesse coisas lá que as pessoas não ficariam sabendo nunca na cidade. Se matasse alguém lá, dificilmente a cidade ficaria sabendo. Ora, quer dizer, para a gente entender o que é a Universidade Brasileira, a gente precisa entender também esta história, né? Precisa entender essa história, inclusive arquitetônica. Né? Nós temos uma universidade que, do ponto de vista arquitetônico, é a negação da própria adequação ao nosso clima. Nós temos o mesmo modelo de prédio universitário do Rio Grande do Sul ao Acre. Então, você, né, numa cidade que às vezes dá 2 graus, 3 graus, você tem a mesma arquitetura para uma cidade que normalmente está 35, 37, 38 graus. É a mesma arquitetura. Quer dizer, numa cidade como Natal, que você tem uma radiação solar altíssima, nós estamos quase debaixo da linha do Equador, você tem um campus universitário todo, né, de uma ralíssima vegetação, né, de areia branca que reflete o sol o tempo todo, e prédios construídos com pedra. São prédios construídos com pedra. A radiação solar bate na areia, vai para as pedras e se localiza lá na pedra e passa o dia todinho lá instalado. E à noite, na hora que você vai dar aula de 7 da noite, aquela quintura está saindo da pedra e, portanto, as salas de aula são saunas secas, finlandesas, sem que você precise pagar, né, para frequentar. Quer dizer, naturalmente você toma uma sauna. E né? Não é pelado. Não, todo mundo tem que estar vestido. Né? Sem